caso do ET de Varginha é um dos principais casos da ufologia mundial. Ele é sempre citado quando se fala da casuística ufológica como sendo um caso em destaque. Agora, nesse momento que está acontecendo o disclosure, ou seja, a revelação que o governo americano vem fazendo de avistamentos feitos pelo exército, quer dizer, reconhecimento oficial de alguns casos que, na minha opinião, até agora foi só porcaria, só mostrou videozinhos que todo mundo já viu vídeos melhores e só, por enquanto, eles estão dizendo, isso aqui a gente não sabe o que é. Disclosure não é isso. Disclosure é a expectativa de o governo americano vir e falar que já tem conhecimento desses seres não humanos e de equipamento, de tecnologia, de já ter feito engenharia reversa, esse tipo de coisa. Ficar mostrando videozinho que tu mal enxerga as coisas, com infravermelho ainda por cima, que fica uma porcaria, tu não identifica absolutamente nada, não interessa. Ontem teve uma manifestação na frente da Casa Branca, se não me engano, acho que foi da Casa Branca, onde alguns integrantes ali de uma comissão foram lá reivindicar que fossem mostrados elementos mais importantes, que se revelasse o que realmente importa. E tocou-se no caso de Varginha. Antes de falar e de mostrar isso, eu quero me reportar a uma manifestação do Aldo Rebelo, que era ministro da Defesa à época do caso de Varginha, lá em 1996. E ele deu uma entrevista num podcast onde ele diz o seguinte, ouve aí. O senhor, como ministro da Defesa, teve acessos a fatos e acontecimentos referentes aos casos de ufologia no Brasil. Principalmente o mais famoso, que é de Varginha, né? Isso. O que o senhor pode contar sobre Nada. Não, se conta alguma coisa aí. Está protegido por segredo de defesa e segredo de Estado, eu não posso contar. Eu disse que contaria se o presidente Trump abrisse os arquivos dos Estados Unidos, porque houve uma polêmica entre ele e o presidente Obama. Isso mesmo. E o presidente Obama disse que precisaria contar o que tinha lá de segredo. O Trump disse que isso era um crime, uma ameaça à segurança nacional, e depois disse que abriria esses segredos que estão lá protegidos. Vai ser agora em maio, inclusive. Pois muito bem. Isso foi há um mês atrás, foi antes de começar a revelação. E agora eu vou te mostrar o que falou um deputado americano, nessa manifestação de ontem, em frente à Casa Branca. For decades, the American people have been treated like children, told that our government secrets that they don't get to know. Don't ask, don't expect answers, just trust the process. Well, the American people are done with that answer, and I'm done with that answer. Over the last 3 years, we have made more progress on this issue than at any point in modern history. We've held hearings. We've reviewed Russian and Brazilian records, including a formal FBI inquiry into the '96 Varginha incident, where witnesses alleged the Brazilian military captured non-human entities and craft and buried the truth. Today, Aldo Rebelo, who was the Ministry of Defense at the time, came forward and admitted that this event was true. We are at a different time. This is the age of disclosure. Então agora é a hora do nosso querido Aldo Rebelo se manifestar. O que ele queria, as revelações começaram a ser feitas. Esse deputado americano cita ele nominalmente, confirmando que o FBI ficou sabendo de tudo aqui, que eles realmente levaram a criatura e que seria do conhecimento dele. Então, no aguardo de uma manifestação agora veemente do Aldo Rebelo. Mas enquanto isso não acontece, o doutor Ítalo Venturelli, que foi diretor dos 3 hospitais de Varginha, decidiu falar. Depois de 30 anos,
ele conta a experiência que teve entrando no quarto onde estava a criatura. Então, boa noite novamente a todos. Eu entrei nesse caso por acaso, né? Eu havia operado uma criança, chamava Eric, que tinha uma crâniosinostose. Crâniosinostose é o cérebro da gente, quando é criança, o osso não é um osso compacto, é como se fosse um Lego, são vários pedaços. E ele fica aberto para o cérebro poder crescer. A caixa craniana tem umas comunicações, né? E em algumas crianças isso fecha, então você tem que abrir um pedacinho desse osso para o cérebro continuar crescendo. Eu operei essa criança, né? Depois fui ao consultório fazer umas receitas. Quando eu voltei, eu estava a pé, o estacionamento do hospital fechado, aqueles caminhões do Exército, né? E uma repórter da Globo, não existia rede social, né? Então eu não sei do que ela estava falando. Ela veio com o microfone e falou: "O senhor que operou o ET?" Na hora, eu achei que ela estava falando do Eric, porque o menininho era disforme, sabe? Entrei, nem completei a frase, né? Entrei. Aí quando eu entrei, estava descendo para a pediatria, um amigo nosso me chamou, um amigo mais jovem, né, que sempre chamava a gente, quando ele ia fazer alguma cirurgia, ele chamava a gente para ver o que é para fazer, o que não faz, o que faz, o que não faz. Não vai embora não, descansa um pouquinho no sofá, daqui a pouco o senhor volta, marca onde é, tá bom. Olha o que eu fiz. Aí eu entrei numa sala e ele tinha uma câmera grande e me mostrou um filme. Eu olhei, não entendi muito bem o que era, falei: "Uma outra criança com hidrocefalia?" Falei: "Mas o que é isso aqui?" Ele falou assim: "Está aqui do lado." Passou por trás de mim assim, tinha um biombo, esses biombos improvisados de hospital, um lençol, né? E quando eu olhei, estava o ser lá, deitadinho. Não era humano, né? Não era humano. Cabeça grande, braço fininho. E o olho não era bem como as meninas, porque nessa hora eu não sabia que nome que era. Eu não sabia que era extraterrestre, que era alien, que eu só fui deduzindo, né? Eu olhei e falei, pensei naquelas síndromes neurológicas, que tem síndrome neurológica de monte, né? Tem umas 500 síndromes neurológicas. Eu olhei e não era nenhuma das que eu, pelo menos, que eu conhecia, né? Aí o ser olhou para mim, calminho, tranquilo, sem cheiro ruim, sem nada de demoníaco, como o pessoal descreveu depois. Olhou para a janela, assim, voltou a olhar para mim. E eu sempre falo, eu olhei na primeira vez como médico, né? Se está sangrando, se está respirando, se precisa de urgência, que quando chama, eu sou neurocirurgião, quando chama a gente é porque tem pepino, né? Já chama que você tem que entubar, você tem que levar para operar. Mas vi que estava bem, o ser estava bem ali. Ainda perguntei para ele, falei assim, tá tudo bem, né? Ele falou, tá, só que quando o ser voltou a olhar para mim, eu digo que quem estava me examinando era ele, não era eu que estava examinando. Quem estava me examinando já era o ser, né? E parece que ele entendia que eu falava mesmo sem falar. Ele não precisava falar, parece que ele estava entendendo. Estava até agradecendo o que tinha acontecido por ali e doido para cascar fora daqui, né? Perguntei de novo para o Marcos, falei, Marcos, está tudo bem? Ele falou, tá. Quer dizer, eu não sei como aquele ser chegou ali, não sei como ele saiu dali. Porque na minha limitação, eu estava preocupado era com o menino que eu fui ver. Eu fiz uma cirurgia que sangra. E sangra de uma maneira que você tem que repor sangue logo, senão a criança morre. Né? Era um hospital, em 96, é um hospital com certa limitação, não tem UTI pediátrica, né? Tem que ficar atento. Então eu perguntei de novo, olhei de novo, o ser estava muito tranquilo. Fiquei uns 2, 3 minutos ali. Não cheguei a tocar nele, não, mas vi que a boquinha era pequena, nariz um risquinho. Não era como o pessoal fala, com o olho assim, parecia uma gota. Uma gota para baixo ou para cima? A pontinha? Para baixo. Tá. E os olhos também. E o olho não era vermelho, como o pessoal fala, era um olho lilás, né? Tá. Podia ser também o reflexo da luz, dependendo da luz, ele reflete de um jeito, né? Exatamente.
Então era um lilás mais escuro ou mais claro? Um lilás mais claro. Eu lembrei da mais da claro. Elizabeth Taylor. Falei, uai, Elizabeth Taylor deve ser terrestre também. Tem olhos violetas, né? Olhos violetas, não é isso? Acho que é isso. Ela famosa por isso, Eu tinha lido isso em algum lugar. Eu olhei e falei assim, a moça tinha esse olhar aí. E era um olhar muito calmo, muito tranquilo, de quem estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Não tinha olhar desesperado, não. E saí para ver o Eric. Depois é que eu fui ver que as meninas conversaram com um ufólogo daqui, aí que deu o nome de extraterrestre, daí que deu o nome de alien, né? Aí que apareceram esses nomes todos, com cheiro ruim, verde, marrom. Eu vi era branquinho, quase meio cinzentado, assim, não era verde, nada disso. Foi aí que eu entrei na história.